começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, show de bola. Estamos começando aí o segundo vídeo com Evergisto Souto Maior. O cara que é o cabeça aí, um dos cabeças principalmente, à frente de um assunto delicado, polêmico, importante. Pode colocar uma série de adjetivos aí, mas sobre regulamentação da profissão, né? Tem algumas dúvidas, muita gente tem dúvidas sobre esse assunto e acho que hoje vai ser o dia para explanar um pouquinho de como foi esse processo, em que pé que está e o que principalmente você enxerga da quiropraxia daqui para frente, em frente à regulamentação. Então, Ever, quero saber principalmente, a gente terminou o último vídeo falando da sua história e você comentando que dentro ali do meio para o final, né, da tua formação e desde o momento que você começou a trabalhar já, você foi incluído aí e você queria isso também, né, porque você falou que você gosta pra caramba, dentro desse assunto da regulamentação. Conta um pouquinho, vamos introduzir isso um pouco mais de novo e aí a gente vai se aprofundando. Sim, tudo começou quando naquele momento em que eu fui para a China fazer um curso de terapia manipulativa articular em Pequim, no Hospital Ortopédico de Pequim, no Hospital Internacional de Medicina lá. E a minha matrícula foi para que eu aprendesse técnicas de manipulação de coluna, e na minha convicção, nas informações que eu tinha, eu estou falando de 1995, 96, eu estaria aprendendo quiropraxia. Estando lá, depois de todo um empenho aí de custo e logística, e ficar um bom tempo ali naquela cultura, o meu tradutor, em conjunto com o meu professor de ortopedia, o Dr. Shen Shinon, me fez entender que aquilo ali não era quiropraxia. Eles me disseram, olha, você está no lugar errado. Você veio para a China aprender quiropraxia, aqui não tem quiropraxia, aqui tem tuiná ortopédico. E ao lado, aqui no Japão, você tem o Seitai. São linhas diferentes que fazem coisas parecidas, manipulação de coluna, mas com um olhar totalmente diferente. E a quiropraxia tem um olhar mais diferente ainda. Se você quiser aprender quiropraxia, quer aprender quiropraxia, você deve ir para os Estados Unidos, para Palmer College. Um chinesinho, diretor do Hospital Ortopédico de Pequim, me falou que eu estava no lugar errado aprendendo manipulação de coluna. Então ali me deu um nó, porque eu já era prático na área há mais de décadas e estava ali querendo aperfeiçoar um processo muito interessante, realmente foi uma escola incrível, e eu aprendi técnicas maravilhosas de terapia manipulativa articular, de manipulação de coluna, só que elas não se enquadram dentro do escopo da quiropraxia, e isso me deixou meio confuso, porque na minha cabeça, quiropraxia era sinônimo de manipulação de coluna, enfim, era uma Isso te técnica. aguçou já na época? Muito. Me aguçou porque, assim, eu estava indo para ter um canudo, para ter um diferencial no Brasil e continuar meu trabalho, que eu já vivia disso há algum tempo. E aí, dali eu comecei a procurar Palmer e tal, etc. E por fim, eu cheguei na graduação, coincidiu que naquele período de 96, 97, foi quando Cira Borges retorna para o Brasil, eu não conhecia ainda, mas coincide as datas, e ela começou a trabalhar junto com o Marino Schiller, o Matheus de Souza, o Nagaya e outros, eu me esqueci o nome do outro agora, um norte-americano, e eles começaram a trabalhar nessa ideia de introduzir a profissão de forma universitária no Brasil. Em 98, então, começou um curso lá na Fevale, né? A parte da história a gente pode fazer uma parte disso aí depois, mas aí começou o curso na Universidade Fevale, a primeira da América Latina, para a formação de docentes, né? Para capacitação de docentes. Aí teve todo um programa diferenciado para isso, e em 2000 iniciaria ali o curso de graduação, foi quando eu fui para a Fevale, porque eu me organizei para ir para a Palmer College, e a Palmer me encaminhou para a Fevale, no Rio Grande do Sul. Quando você Ao chegar... começou, Pois não. desculpa te cortar, quando você Sem problema. começou a entrar lá na Fevale, você já sabia, os estudantes principalmente já sabiam desse movimento que estava acontecendo com Cira, com Marina e tudo mais, ou não? Olha, naquela época, a ABQ, até mesmo por causa do momento, né, primeiro curso, primeira turma, o grupo que envolvido com a ABQ era um grupo minuto, né, tinham lá 5 profissionais, que daqui a pouco viraram 20, né, a partir da formação dos docentes ali,
Então era um grupo que facilmente eles se organizavam, se encontravam todos, um ônibus era mais que suficiente para pôr todo mundo dentro, Aham. então, e eles todos profissionais, já bem organizados, eles conseguiam se autossustentar e se localizar. Então nós éramos muito visitados pela ABQ. À época, a Hum. Cira Borges era presidente da ABQ e ela foi uma pessoa que deu muito aporte ao curso, tanto na Fevale quanto na Anhembi Morumbi, e ela trazia gente, ela realmente ela é a matriarca por mérito de todo esse processo. Ela merece todo o nosso respeito, porque a quiropraxia não estaria no Brasil hoje, eu tenho certeza, se não fosse tudo que a Cira fez. Então, esse processo, nesse momento, a gente começou sim a ter essas informações. A Cira dava palestras para a gente na Fevale, sempre via Guy Rick, uma época que era presidente da Palmer College, vinha, porque era uma parceria, e dava aqueles seminários bem showman, assim, aquela coisa motivacional, e nós tínhamos aulas assim bastante intensas de filosofia, e tal. Existe até um momento muito interessante, porque o nosso professor, o Herbert Langhans, era um norte-americano que tinha muita dificuldade com português ainda, então tinha um tradutor, e eles começavam a dar aula, e o tradutor e o professor começavam a chorar, e a gente não entendia bem tanta emoção que eles tinham naquele processo. Foi um momento muito rico. Então nós sim tivemos essa informação inicial de como foi o processo, pela informação que me foi verbalizada pela BQ, mas eu já tinha um certo conhecimento, eu particularmente, pela história pregressa que eu tinha nas terapias manuais, achando que era quiropraxia. Eu já conhecia Matheus de Souza, eu já conhecia um pouco da história do Ibraca, eu já tive contato com um fisioterapeuta época que estudou na Guatemala de forma livre com os alunos da Palmer e aprendi algumas técnicas, também me ensinou alguma coisa. Então, a gente tinha assim um vislumbre, mas como não era o foco desenvolver conhecimento sobre a história da profissão, eu nunca dei muita atenção àquilo. E a partir do primeiro ano, que eu senti na formação que nós tínhamos a carência de um material mais forte, assim, mais sólido, mais consistente sobre a história da profissão no Brasil, porque nós estávamos começando todo um processo, era a primeira turma de um primeiro curso da América Latina, e paralelamente, concomitante, né, com a Anhembi Morumbi. Então nós tínhamos muita união entre os alunos, a gente viaja cada ano, um ano nós fechávamos um ônibus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e íamos para São Paulo, em seminários. Isso era todo ano. E o outro ano, era o pessoal da IMB Morumbi que ia para o Rio Grande do Sul e nós abrigávamos lá. Então, uma vez por ano, nós nos encontrávamos, fazíamos seminários. Isso era muito forte, muito gostoso. Até hoje. Hoje nós temos colegas que são casados, que, por exemplo, tem um colega que era aluno do curso da Fevale, que casou com uma aluna do curso da IMB Morumbi. E nessas idas e vindas nossas, se conheceram, está ali. É o Seixas, né, a Camila. Sim. Né? Queridos, pessoas São os incríveis. privilegiados. Quem é casado Né? com quiropraxista é um privilegiado. Principalmente nesse momento de quarentena, para ganhar um Né? ajustezinho. Mas, enfim, então ali a gente teve sim essa informação, a ABQ ela se encarregou de nos nutrir de informações, mas nasce ali naquele mesmo momento, no início do curso, o primeiro projeto de lei para a regulamentação da quiropraxia, que é o Deixa eu, per... 4199 de 2001, em Deixa eu 2001. fazer uma pergunta. Você, quando você entrou na faculdade, você já era um prático, você já trabalhava, você já ganhava vida fazendo isso, então provavelmente, creio eu, que você não tinha tanto medo de não ser uma profissão regulamentada nem nada, porque você já trabalhava com aquilo. Mas você via isso nos outros alunos de primeira graduação ou dos mais novos? Existia esse receio ou não? Existia uma certa insegurança por algumas questões óbvias. Uma delas é que nos primeiros turmas nós tínhamos acadêmicos, até hoje ainda tem bastante, mas naquele primeiro momento nós tínhamos alunos mais maduros um pouco. Tinha bastante jovens, 17, 18 anos, mas tinham. Eu já tinha 32 anos lá na faculdade, tinha uma colega, uma grande amiga, Ângela Nouro, que também era um pouco mais madura que eu, tinha a Marli Guinkin, e tínhamos colegas dessa faixa etária dos 30 para cima. E tinha um grupo também dos. Então, a gente tinha um pouco mais de vivência e sabia que não haveria problema algum com relação à nossa prática profissional. Ah, os alunos mais novos ficavam um pouco inseguros, é fato. Um pai vai matricular um filho num curso que tem esse custo, que não é muito barato, é uma profissão da área da saúde, a gente fala tanto em tanto amor por isso, pela profissão, né? Mas
quando um pai vê, poxa, mas essa profissão não é regulamentada, como é que vai ser isso? Como é que é a prática? Como é que é o reconhecimento disso? Então, gera uma certa insegurança na relação do investimento que se faz e o retorno que se terá. Será que terá? Então, essa é uma das dúvidas que nós temos que agora quebrar esse mito aqui. Nada, e isso eu digo, pode pôr em negrito, itálico, sublinhado, em caixa alta, não existe nada que possa impedir um bacharel quiropraxista de exercer esse ofício no Brasil. Ponto. De todas as categorias que se tentam por aí, de práticos, de outros que dizem que é uma especialidade, de pessoas que estão enganadas e pensam que está lá osso e a coluna, e ou bacharel, de todos, este bacharel que tem o mais legitimado. Hoje, que Não tem. regras que se tem em cima disso? Até para tranquilizar, porque existia também muita fiscalização em cima do o COFITO querer Não era, fiscalizar e tudo. isso não era uma fiscalização, era uma tentativa de opressão. Ah, Eles vinham com o título de fiscalização porque alegava-se, isso aí já foi mais de 2006 para frente, mas a gente pode voltar daqui a pouco lá atrás. Mas aham. quando, em maio de 2001, surgiu a resolução do COFITO, que é a resolução 220 de maio de 2001, 23 de maio de 2001, ela determinou, o COFITO, o Conselho Federal de Fisioterapia, determinou que a fisioterapia é uma especialidade do fisioterapeuta, que a quiropraxia é uma especialidade do fisioterapeuta, e para isso tem lá as regras, 1.500 horas, mais 500 horas de prática. Só que quando eles editaram essa norma, já existiam os cursos de graduação no Brasil em andamento, autorizados à época pelo MEC. Já existiam movimentos outros paralelos. Então, ficou notadamente claro que isso era uma questão de corporativismo e não de legalidade. Só que existe uma regra jurídica, e se tem colegas aí que vão assistir esse nosso trabalho aqui e tem advogados na família, estude um pouco sobre ato infralegal. O que é um ato infralegal? Uma autarquia, que é o COFITO, o Conselho de Medicina, as autarquias, né, federais, elas podem editar resoluções internas. Essas resoluções elas são aplicáveis para aqueles os quais são subordinados a essa autarquia. Por exemplo, no caso da fisioterapia em específico, os fisioterapeutas são subordinados ao COFITO. Então, ali tem um código de ética, eles podem ser fiscalizados. O COFITO tem autonomia legal para fiscalizar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ponto. Essa é a regra. A profissão de fisioterapia foi regulamentada por lei em 1969 e em 1975 criou-se o conselho justamente para organizar os profissionais. Levou ali, então, 5 a 6 anos para se criar o conselho. E esse conselho cria resoluções. Olha, para você montar um consultório, você tem que seguir esse padrão. Então, tem lá os conselheiros e eles, então, têm muitas resoluções. E uma delas, isso é publicado em diário oficial, a resolução foi publicada dizendo isso, que a quiropraxia é uma especialidade. Então, assim, nos julgamentos que tivemos, nas buscas judiciais, junto com o Ministério Público e advogados, nós percebemos que essa resolução, ela se autodestrói, porque eles não têm poder de lei para extrapolar a sua lei. A lei, ela se restringe ao ato do fisioterapeuta. Eles não podem dizer que uma coisa só pode ser feita por fisioterapeuta. Quem determina isso é a própria lei que o criou, né? Eles criaram Então, uma assim, lei interna. Então, por é exemplo, uma regra, uma resolução. uma A resolução. palavra Então é é que nem resolução, não eu é chegar lei. na minha, Não é lei. eu chegar na minha casa e falar, todos os meus convidados têm que tirar o sapato aqui na porta. Isso é uma lei que eu É criei, uma mas que eu não. resolução, é uma regra, uma resolução. Eu estou Perfeito. evitando usar a palavra lei, porque a lei está Para não num degrau confundir. acima. Perfeito. É o que Né? eles não têm. Então, regra, resolução. Então tá. Então isso se chama ato infralegal, ou seja, está abaixo da legislação, da lei, da Carta Maior. E aí, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é o que rege toda a estrutura do nosso país, o artigo 5º, eu não me lembro o parágrafo, diz assim, que ninguém pode ser, em outras palavras, pode ser impedido de exercer o seu trabalho, o seu ofício, independente se regulamentado ou não, em virtude da lei. Ou seja, somente se existir uma lei te dizendo que você não pode fazer aquilo, porque é ato de outro profissional, você pode fazer. É aquele exemplo que eu te falei da placa de trânsito. Né? Você está dirigindo numa via.
E, de repente, você vê uma entrada à direita e você viu que não tem nada escrito que você não pode entrar, você vira e entra. Tá certo e tal, e entra. E aí você é barrado por um policial que diz, olha, você acabou de infringir a lei, você entrou contramão. Se não, senhor, me mostra onde que está me dizendo que aqui é contramão. Não, não tem nenhuma placa, então você não pode me multar, eu não posso ser penalizado por aquilo que não me foi dito que não podia. Assim é a regra da regulamentação. Não há nada que diga que outra pessoa no Brasil, além do bacharel quiropraxista, não possa exercer a quiropraxia. Por isso que se busca a regulamentação. Esse é o motivo. E aí, nós temos que abrir esse leque aqui, porque é muito importante para entender o motivo da regulamentação. Eu não quero que perdão, a minha intenção, a nossa intenção de ver a quiropraxia regulamentada por lei, não é para que ela me dê garantia a trabalho. Não é para isso. Isso eu tenho. O artigo 5º já me dá isso. Eu posso trabalhar. Imagina. Se um prático pode, ninguém pode impedir, imagine eu. Eu sou formado, tenho um curso reconhecido, e enfim. Isso, não existe essa possibilidade, exceto se você praticar atos por meio da quiropraxia que seja a prática de outras profissões. E aí sim, isso aí dá uma outra discussão que merece atenção. E vamos chegar lá. Ética, respeito, que são colegas que às vezes extrapolam um pouquinho suas práticas de todos os lados e acabam invadindo. Né? Por exemplo, um quiropraxista aplicando injeção. Né? Um exemplo. Isso não é ato de um quiropraxista, isso é de um enfermeiro, de um farmacêutico, enfim. Então nós temos que saber até onde que é o nosso limite. Aí nós vamos falar daqui a pouco. Voltando para a regulamentação, então, primeiro ponto, vamos desmistificar isso. A regulamentação, ela não está ali para me garantir o trabalho, o direito de trabalho, de exercer meu trabalho, de ter alvará da minha clínica ou do meu consultório e de poder atender pessoas, pedir exames, tudo isso. A regulamentação não é para esse fim. Isso já me é resguardado por lei, pela formação que eu tenho. Quem reconhece o meu curso de formação universitária é o Ministério da Educação, é o Executivo Federal. E quem me chancela o meu diploma é uma autoridade pública chamada reitor universitário. Ele tem poder para outorgar títulos, poder legal. É como um escrivão, um tabelião, dizer que você está legitimamente casado, está ali, ó, carimbado. Então, o diploma vindo de uma universidade legalmente estabelecida, que está assinado por um reitor de uma universidade, ele tem poder público de lei. Ele está dizendo, você é formado em quiropraxia. Então, você pode exercer o seu ofício, para o qual você foi treinado. Ponto. Então, não há risco algum de um bacharel quiropraxista se formar e não poder trabalhar. Ponto. Isso não existe. E digo mais, nunca teve tão fácil trabalhar com quiropraxia no Brasil. Eu venho de uma época que a coisa era bem mais complicada. Podemos falar depois um pouquinho da história do Marino Schuller, tem muita coisa legal aí. Né? Até do próprio fiscal da Vigilância Sanitária que foi lá para prender, fechar o estabelecimento dele, e esse cara virou quiropraxista. O fiscal foi para fechar o estabelecimento do Marino Schuller e falou, tá bom, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Numa conversa de consultório, ele convenceu o cara a não fechar o estabelecimento, esse cara largou de ser fiscal foi e fez faculdade de quiropraxia. E é quiropraxia. Ainda falam que a quiropraxia não funciona? Pô, como assim? Imagina, é uma história muito bonita. Os dois são vivos ainda, a gente ainda diverte com isso. Então, tá claro isso? Ficou claro que não é para que nós possamos exercer o ofício? Aí eu quero que você me faça a pergunta. Então, para que regulamentar? Se eu já posso trabalhar. Qual que é a intenção? Qual que é o motivo? Ou eu tenho que ter medo de um dia isso mudar? Não. Exceto que se crie uma lei, mas não muda, sabe por quê? Vamos supor, vamos viajar numa hipótese aqui que ela é impossível do ponto de vista, a menos que mude a Constituição. Mas isso aí, não, por causa de quiropraxia, não vai mudar. Pode ser por outras razões. Mas vamos supor, hipoteticamente, viajando totalmente, na pior das hipóteses, que algum deputado, algum parlamentar entre com um projeto de lei e consiga evoluir nesse projeto em todas as instâncias, o que não é fácil, aprovado em tudo, até ser sancionado pelo presidente da República, de que só pode ser prática da quiropraxia o profissional médico, por exemplo. Então, qualquer pessoa que pratique a quiropraxia, que não seja médico, está impedido de exercer a quiropraxia. Vai dar outro nome, mas não vai ser quiropraxista. Se isso acontecesse, mesmo nessa coisa absurdamente impossível, que não ia acontecer,
nós não poderíamos ser impedidos de trabalhar, porque uma lei nunca vem em detrimento de oprimir alguém, ela sempre vem em benefício. Lembra quando foi sancionado a questão da relação estável, né? Pessoas que tinham processos, que foi casado com alguém que estava herdando coisas, e chamava-se lei do concubinato. Quando foi sancionado, quem era concubina, que era a questão, não do ponto pejorativo, mas que era a segunda esposa de um Sim. militar, por exemplo, ela não tinha direito a nada. Mas a partir da lei da relação estável, sim, ela tem o mesmo direito de esposa. Então, aquelas que eram concubinas, a partir dali, ela passa a ter direito. Mesmo que até ele não tivesse. A lei sempre vem em abrigo. Então, você vai ter que ser aceito como médico quiropraxista, se existisse essa lei, entendeu? Aconteceu com a odontologia, quando regulamentou. Existiam aqueles práticos que eram tirador de dentes, os Sim. botiqueiros, né, aqueles boticão, e eles foram reconhecidos como odontólogos, só que não se forma mais aquilo. Então, com o tempo, eles vão se extinguindo, vão morrendo, vão se acabando, e não se faz mais. Assim aconteceu com a enfermagem. O atendente de enfermagem, que era aquela pessoa que trabalhava na limpeza, aprendeu a aplicar injeção e ajudar, e aí ele virou atendente. Tinha um atendente, o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, eram 4 categorias. Esse atendente deixou de existir, por lei. Agora, aí passou a ter o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Depois o auxiliar também. Só pode ter técnico e enfermeiro. Só que teve que se fazer um trabalho de trazer esses 2 outros para dentro da técnica da enfermagem ou do auxiliar. Porque eles não podem ser impedidos de ter seu ofício em detrimento da lei. A lei não pode impedi-lo de fazer aquilo que ele já fazia. Entendeu? Então, não existe risco do quiropraxista não poder exercer seu ofício, na pior das hipóteses. O que a nossa preocupação para regulamentar não é pelo direito de exercer o ofício, nunca foi, nunca foi. A ideia é criar regras para a prática desse ofício, nossos limites. A lei, na verdade, ela vem para te limitar, para dizer onde que é teu limite. Ó, até aqui é seu limite. Passou daqui a história da rua que eu falei lá. Ó, Para não não virar pode. bagunça. Tá? E também o que mais nos move para arrumar a casa. Porque hoje, se você fala que é quiropraxista, você pode ser um prático, você pode ser um cara que anda em cima da coluna do outro, você pode. O paciente às vezes chega no seu consultório, por mais que tenha muita informação na internet, mas elas já se misturam também. Vê o cara lá com um martelo de madeira, aquilo vem do Seitai, vê um cara lá, o Zé do Guincho lá, puxando um cara de ponta cabeça, chama aquilo de quiropraxia. Então, assim, se faz uma miscelânea de coisas que estala osso de forma, às vezes, até muito agressiva, e se confunde isso com quiropraxia. Então, nós estamos aqui para defender o nome, definir o que é quiropraxia, como que é feito e para que serve. Boa. Ponto. Nós temos que defender. Então, o que define o quiropraxista entre ele, por exemplo, e um bom fisioterapeuta especializado em terapia traumato-ortopédica? Por que existe a especialidade da fisioterapia traumato-ortopédica e existe a prática do fisioterapeuta ou do quiropraxista? Existe o osteopata, existe o profissional do Seitai, existe o profissional do Tuiná. Todas essas profissões manipulam a coluna e são distintas. O que as difere? Né? Qual é a tua identidade? Porque como a quiropraxia ela é simplesmente incrivelmente fantástica, miraculosa até, muita coisa não se explica. Por mais que a gente veja teorias incríveis aí e nos fascina, a gente explica para mim, assim, preto no branco, como é que você instala o osso de uma pessoa e ela começa a ouvir de novo? Né? Ou então, como eu expliquei ontem na nossa, falando um pouco de história, como é que uma aluna estagiária vai ali e mexe no pescoço de uma pessoa porque está com dor no pescoço e daqui a pouco ele tem que trocar o óculos porque ele melhorou a visão. Então tem coisas que é muito do nosso universo. E a quiropraxia ela é fascinante. E o status profissional do quiropraxista, a sua capacidade de atendimento, a quantidade de pacientes que ele pode atender num dia e o resultado tão rápido, sem medicamentos, sem cirurgia, sem precisar de outra coisa, isso é tão fascinante que as pessoas querem também isso e querem fazer disso um negócio. Nada mal, nada errado em você viver disso e ter dinheiro com isso, ok, vamos ser justos, mas pague o preço, se forme para isso. Então, o primeiro passo para a regulamentação nós precisamos regulamentar a quiropraxia,
para definir o que é quiropraxia, segundo os padrões internacionais da profissão, sem perder a sua raiz, sua história, sua fundamentação. Ponto. A própria Federação Mundial de Fisioterapia, através do INFOMPT, como é que é? Federação Mundial de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Confederação Mundial da Fisioterapia Traumato-Ortopédica, eles têm um ofício, nós temos isso com tradução juramentada, que eles dizem: não recomendamos aos fisioterapeutas traumato-ortopédicos que usem terminologias da quiropraxia, tampouco o nome quiropraxia na sua prática, porque ambas, e osteopatia também, porque ambas têm história própria, método próprio e sistema de educação próprio, independente da fisioterapia. E a gente tem Esse aí, que levar em consideração como foi o processo de regulamentação dos Estados Unidos, ou é uma outra história e não vai se aplicar a gente? Eu penso que vai ser bem diferente. Sabe por quê? Já que a gente está... eu preciso que você me pergunte por que regulamentar daqui a pouco e como que é isso. Nós temos... como é que é a regulamentação? Anota aí. Isso aí não pode deixar no vácuo, não. Eu já deixei, então, tem algumas coisas que eu preciso esclarecer. Uma delas é que não é para me dar o direito ao trabalho. Esse não é o objetivo da regulamentação. Isso está tranquilaço. Tá? Pode mandar ver, montar seu consultório e ser muito feliz. Eu vivo disso há 34 anos. Isso para os estudantes é importante. Nunca fui impedido de exercer meu trabalho. Já trabalhei dentro de hospital, né? Como quiropraxista, né? O fiscal que foi fechar a sala de um quiropraxista virou quiropraxista. O Conselho Federal que foi lá dizer que está fiscalizando que quiropraxia só pode ser feita por fisioterapeuta foi impedido por lei sob pena de multas altíssimas se continuasse fazendo isso, porque essa é uma prática independente da fisioterapia. Nós temos todas as jurisprudências em nosso favor. Não se fala mais que quiropraxia quem ainda sai na mídia, sai alguma coisinha assim, algum faz uma matéria, o único profissional habilitado a exercer quiropraxia é o fisioterapeuta. Quem fala isso não sabe nem definir a própria fisioterapia, porque elas são bem distintas, e ela é fantasticamente boa, tá? Então, nós precisamos trabalhar um pouquinho nessa ideia de pôr o nosso pé no chão. Isso aí é você saber onde está teu alicerce, tua raiz, e não ter que se preocupar com isso. Um quiropraxista bem resolvido, ele não tem problema algum. Pôr o pé no chão. Tá bom? Então, a pergunta que você me fez sobre o método que foi nos Estados Unidos é diferente, porque nós vamos usar aqui como nosso principal ponto é a própria fisioterapia. Por que fisioterapia? Eu vou lhe dar dados que nem estão todos atualizados. Esses dados são um pouco antigos. Quando eu estava lá, eu tinha uma cadeira no DGERTS, que é o Departamento de Gestão do Trabalho na Saúde do Ministério da Saúde, lá em Brasília. Consegui ficar lá um tempo. Quando eu estava em Brasília, também no SEGERTS, Serviço de Trabalho na Saúde, junto ao Ministério da Saúde. E a gente tinha bastante reuniões sobre acupuntura, sobre essas profissões outras que querem, que buscam a regulamentação. Podologia, visagismo e tal. E o que acontece? Tem uns dados, nós tivemos uma palestra no Itamaraty, fui convidado para explicar a quiropraxia para todos os conselhos da saúde dentro do Itamaraty. Estava lá o pessoal da medicina, da enfermagem, da biologia, enfim, eram 13 profissões regulamentadas. Eu pude falar lá por 20 minutos explicando isso para essas autoridades, foi muito legal. E aí, ali nós discutimos algumas questões e vem esses dados que eu quero te dar. O Brasil detém, se não mudou a média, mas se mudou é pouco, eu acho que até melhorou nesse sentido, ele detém 40% de todo o contingente de fisioterapeutas do mundo. Se você pegar todos os fisioterapeutas do mundo, 40% estão no Brasil. Esses dados que eu tenho, um pouco desatualizados, eles mapearam 508 faculdades de fisioterapia no Brasil. Eles mapearam 190 mil acadêmicos em curso. Eles mapearam quase 200 mil profissionais formados, dos quais 58% não exerce a profissão diretamente, vive só dela, tem outra atividade paralela ou não exerce a fisioterapia. Então, nós estamos... E isso aí se refere a 40% do contingente de fisioterapeutas do mundo.
Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, é uma inversão total histórica e epistemológica. A fisioterapia ela se estruturou e se estabeleceu bem antes da quiropraxia, independente da quiropraxia, mas ela se estruturou. Nos Estados Unidos foi o contrário. A quiropraxia nasceu e se estruturou muito antes da fisioterapia. Muito antes. E ela veio no momento, o que era Estados Unidos da América em 1890. Pensa em linha férrea, pensa em processos políticos, pensa em história, em evolução, tecnologia. A quiropraxia ela participou de toda essa revolução e ela cresceu junto com essa linha de pesquisa, com essas ideias de saúde. Teve problemas com o pessoal da medicina e a Associação Americana de Medicina foi condenada a pagar uma fortuna em dólares, em milhões de dólares para a quiropraxia. Foi com isso que a Federação Mundial de Quiropraxia criou o status que tem e a estrutura que tem. Né? Ela perdeu judicialmente. Pois bem, então o sistema americano que regulamentou a quiropraxia, ele não combina com a legislação brasileira. E existe uma coisa que nós precisamos levar em conta também, é que o Brasil, como todo país, tem sua autonomia. Se o Brasil político resolver, por meio de seus gestores políticos, que aqui no Brasil a quiropraxia vai ser uma formação que requeira que a pessoa seja enfermeiro antes, por mais que no mundo seja diferente, não há ilegalidade nisso. Há um problema de definição e de história e de fundamentação e de legitimidade. Agora, de ilegalidade não há. Então, nós trabalhamos assim. Nós temos que entender que o profissional fisioterapeuta no Brasil, e eu estou me referindo a profissionais que merecem ser chamados de profissionais, não certos oportunistas que tem por aí. Né? E todas elas têm isso, né? Uhum. Tem profissionais aí que merecem todo o nosso respeito. Merecem. E muitos deles estão equivocados na sua ideia de quiropraxia. Pois então, se nós observarmos que para se formar um fisioterapeuta no Brasil hoje, e ele se especializa em terapias manuais, em questões cinesiológicas, ainda tem a especialidade de traumato-ortopédica, ele pode estar dentro de uma UTI entubando um paciente, trabalhando com questão de paciente entubado, reabilitação pós-cirurgia neurológica de grande complexidade. É um profissional incrivelmente amplo. Se ele for sério e se dedicar, é uma profissão maravilhosa para quem gosta dessa linha. A fisioterapia nasceu num processo de complemento hospitalar e ela vem nessa linha. A quiropraxia ela vem para o Brasil com um olhar diferente. Eu comentei, quando a gente falou um pouquinho da minha história, de um fisioterapeuta que foi estudar um pouco de técnicas de quiropraxia fora do Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, se intitulou quiroprático, o conselho o autuou e obrigou que ele não usasse essa expressão porque isso era fraude, isso era charlatanismo, quiropraxia não valia nada. O conselho da época, eu estou falando da década de 80 para 90, o Conselho Federal de Medicina, de Quiropraxia, de Fisioterapia naquela época, eles não reconheciam em nada a quiropraxia, eles achavam que era um charlatanismo, que não tinha nada a ver com a prática do fisioterapeuta, que era vista para reabilitativo, para funcional, para hospitalar, esse processo todo. E incrivelmente, é um profissional, não tem outro profissional para isso, senão um fisioterapeuta, para essa linha específica. Se a gente pensar que a fisioterapia é para algo reabilitativo, já é uma grande diferença do que a gente faz também, né? Sim, mas é que se você falar isso para um fisioterapeuta, ele vai ter muito argumento além, porque a fisioterapia, por lei, ela é definida qual que é o ato fisioterápico? É o profissional habilitado a praticar meios físicos para a promoção da saúde e reabilitação da saúde. Meios físicos. Pode pôr a mão numa pessoa é meio físico. Fazer um ajuste articular é um meio físico, biomecânico. Impulso elétrico é meio físico. Luz infravermelho é meio físico. E se a gente for entrar na parte estética da coisa também, né? É muito vago. Tá? A iluminação, o sol está se pondo, não está atrapalhando a imagem aí, não, né? Não, só vou pedir para você ir um pouquinho para trás, só. Eu estou chegando para frente que está queimando minha orelha aqui, mas tá bom. Não tem problema, não. Daqui a pouco a gente faz um break de 1 minutinho para eu mudar. Boa, não tem problema. Você quer fazer isso? Vamos fechar esse assunto da questão do fisioterapeuta para a gente entrar numa nova etapa que eu acho que é bem pertinente aqui. Então, para não ficar no meio, né?
Então, a questão da regulamentação dos Estados Unidos no Brasil não dá, porque nós estamos batendo de frente com um grupo de fisioterapeutas, que agora são 4 grupos distintos, eles estão se pegando entre si, brigando pelo nicho de mercado de formar especialistas e profissionais fisioterapeutas e também quiropraxistas, porque é justamente porque você olha para um consultório de um quiropraxista, vê quando o quiropraxista ganha, e infelizmente isso pesa, e muitos não estão olhando para aquilo que nos define como profissionais, e sim quanto que eu ganho nessa profissão. Como não tem lei que me impeça, vem os oportunistas. Eu quero fazer a coisa certa. Eu não precisava ter feito a faculdade para continuar fazendo o que eu faço. Lógico que a faculdade me acrescentou muito, me tornou um profissional legítimo e me ensinou muito. Eu devo muito a meus mestres. E não deixo de ir a um seminário, a um congresso, participo de tudo, porque eu estou sempre aprendendo. Tá? É muito importante. Me abriu o horizonte assim de uma forma incrível. Eu não sabia nada. Agora, vejo os debates dos colegas aí, fantástico. Mas nada me impediria de continuar trabalhando. Eu conheço um prático aqui no Brasil, eu não vou dizer quem é, porque é um grande amigo e eu não quero também aqui criar situações antiéticas, mas esse cara nunca sentou numa faculdade de quiropraxia, ele tem um consultório cheio, ele cobra R$ 400 uma consulta. Enfim, eu poderia estar nessa condição, mas não é esse o contexto. Foi por opção também, então, né? Tá. Então, o que está pegando aqui? O fisioterapeuta, o Conselho de Fisioterapia tem essa resolução, eles não conseguiram fazer formação, eles nunca conseguiram formar um fisioterapeuta com 1.500 horas teóricas e 500 práticas. A primeira pessoa registrada no Conselho Regional Federal de Fisioterapia como especialista em quiropraxia, por uma questão de prevenção legal, eu não vou usar o nome, vou dar um codinome, a Joaquina. A Joaquina, coitada da Joaquina, não tem nada com isso, mas enfim, lá foi o nome dela. A Joaquina, ela é 001 da fisioterapia, especialista em quiropraxia. Se você buscar na internet essa tal Joaquina, você vai ver que ela nunca fez uma formação completa em quiropraxia. Ela tem um curso prático de quiropatia, um diploma cuja sua formação é duvidosa, porque ela era secretária da escola que foi indicada para dar o primeiro curso de quiropraxia, e o dono da escola me deu uma entrevista dizendo: eu nunca dei esse curso. Né? Se você pedir para o COFITO, me dá uma relação de todos os fisioterapeutas que são especialistas, são poucos. Cada vez que eles fazem as provas de títulos, foi feito aquele negócio de prova de título para fisioterapeuta, em âmbito nacional. 17 pessoas passaram na prova. Quem aplica essa prova? Não é quiropraxista. Quem elabora essa prova? São os próprios. O próprio cara que dá o curso. Então, assim, isso virou uma coisa desregrada. Então, para regulamentar a quiropraxia no Brasil, nós temos que nos organizar frente a esse contexto da fisioterapia. Por quê? Tem que falar da medicina também, mas principalmente a fisioterapia, porque já se criou, nesses últimos 20 anos, vamos por 19, né? De 20 de maio, 23 de maio de 2001, quando saiu a resolução até hoje, já teve várias jurisprudências, mas essa resolução não foi impedida. E tem cerca de 3 mil fisioterapeutas no Brasil que atuam dizendo que são quiropraxistas, sem nunca ter se formado em quiropraxia. Eles têm o direito adquirido, que é uma outra regra jurídica. Se você criou aquilo que eu falei da odontologia, né? Ele já disse que você não pode impedir, a menos que o conselho dele crie uma resolução. Só que o problema não é que ele seja ou não seja, o problema é o nome. Se ele disser, eu sou fisioterapeuta e quiropraxista, é uma coisa. Agora, dizer que eu sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia, isso é inaceitável. Podemos dar um break para achar uma outra posição aqui? Podemos. Eu já te chamo, rapidinho.